Olá, boas-vindas a esse nosso mergulho visual sobre visão computacional profunda. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada de tradução que é sinceramente fascinante. Nós vamos sair de um projeto puramente biológico e aterrissar direto na nossa realidade digital moderna. A ideia aqui é desvendar de uma vez por todas como as máquinas aprenderam a interpretar o mundo visual com uma precisão que, vamos ser justos, muitas vezes supera até a nossa própria capacidade. Bom, para começar eu tenho uma pergunta para você. Como o cérebro de um gato ensinou os computadores a enxergar? Bizarro, né? Mas é exatamente isso. Sem perder tempo com introduções longas, vamos direto ao cerne dessa história. A base de absolutamente toda essa tecnologia que hoje reconhece rostos nas suas fotos ou guia carros autônomos de forma quase mágica, na verdade tem as suas raízes lá em um laboratório de biologia há mais de meio século. E essa representação visual ilustra de forma brilhante de onde veio essa inspiração toda. Lá nos anos de 1958 e 1959, dois neurofisiologistas, David Hubel e Thorsten Wiesel, fizeram alguns experimentos em gatos que literalmente renderam um prêmio Nobel para eles. Eles descobriram algo incrível. Os neurônios no nosso córtex visual não olham para o mundo como um todo. Na verdade, cada neurônio reage só a estímulos em uma região super limitada do campo visual, que a gente chama de campo receptivo local. Conforme o sinal vai avançando pelo cérebro, esses campos vão se sobrepondo até formar uma imagem completa e complexa na nossa cabeça. Tá, mas e como essa descoberta biológica virou matemática dentro de um computador? Em vez de pensar em equações complexas e chatas, imagina uma camada convolucional simplesmente como uma lupa digital superdirecionada. Diferente daquelas redes neurais tradicionais onde cada neurônio se conecta tudo ao mesmo tempo, numa rede neural convolucional, as famosas CNNs, os neurônios focam só em um pequeno retângulo da imagem. É uma varredura super cuidadosa, pedaço por pedaço. É a máquina imitando perfeitamente aqueles campos receptivos dos gatos. E o mais fascinante de ver essa estrutura em ação é a hierarquia da coisa. Olha só como as camadas mais baixas se concentram em características muito simples, muito pequenas, tipo um círculo minúsculo ou uma linha isolada, mas, à medida que a informação vai subindo para as próximas camadas, a rede começa a montar esse quebra-cabeça. O que era só uma linha vira uma forma geométrica, que depois vira uma textura e, por fim, padrões super complexos de alto nível. É uma linha de montagem contínua de inteligência. E sabe como tudo isso é guardado? Através dos famosos mapas de características, ou Feature Maps. A verdadeira mágica das CNNs é que você não precisa sentar e programar manualmente a rede para procurar, sei lá, o contorno do telhado de uma casa ou a orelha de um cachorro. A própria rede aplica filtros que geram esses mapas e, durante o treinamento, ela aprende sozinha quais filtros são os mais úteis para a tarefa. Alguns mapas vão virar especialistas em linhas verticais, outros em bordas arredondadas, e no fim, eles trabalham todos juntos. Legal, agora vamos dar um passo adiante e ver como isso acontece na prática dentro de uma camada típica. A gente tem 3 estágios, que funcionam como uma orquestra perfeitamente sincronizada. Primeiro, a convolução em si, que é aquele escaneamento linear que a gente falou. Depois, entra o detector, que aplica uma função não linear, geralmente a famosa ReLU, permitindo que a rede aprenda padrões complexos sem colapsar numa matemática simples demais. E então a gente chega no terceiro estágio, que é o que realmente muda o jogo em termos de eficiência, o pooling. E aqui a gente consegue ver o pooling em ação. Pensa na camada de Max Pooling como um resumidor impiedoso. Sério, ele encolhe a imagem ativamente. Ele pega, por exemplo, um quadradinho de 4 pixels e fala, beleza, vou manter só o pixel com o sinal mais forte e descartar o resto. Jogando fora esses dados que não importam tanto, a rede reduz drasticamente o peso computacional, economiza muita memória e, de quebra, ainda combate o overfitting, garantindo que o modelo não fique só decorando os dados de treino, sabe? E essa técnica traz um benefício absurdo que responde o porquê de o pooling ser tão essencial. Ele dá para a rede uma propriedade incrível chamada invariância translação. Em termos simples, se o objeto que a gente quer reconhecer der uma leve escorregada para a direita ou para a esquerda na foto, a rede ainda vai reconhecer ele perfeitamente. Os traços vitais sobrevivem a esse processo de encolhimento, deixando o sistema super robusto contra essas pequenas mudanças de posição no mundo real. E para você que gosta de colocar a mão na massa com código, transformar todo esse conceito matemático super poderoso em realidade é de uma elegância absurda. No Keras, invocar esse resumidor eficiente exige literalmente uma única linha de comando chamando o MaxPool 2D. Só isso. E um detalhe legal, como o Max Pooling preserva os traços mais fortes e ignora o ruído de fundo, ele acabou se tornando queridinho, sendo muito preferido em relação ao Average Pooling na grande maioria das arquiteturas modernas.
Com essas peças fundamentais no lugar, a gente assistiu uma verdadeira corrida armamentista histórica na criação de arquiteturas de CNN. Sério, a evolução tecnológica a partir desse ponto é de tirar o fôlego. Em menos de 20 anos, a tecnologia saltou de simplesmente ler dígitos em preto e branco em cheques de banco lá nos anos 90 para a capacidade de processar cenas visuais hipercomplexas em tempo real, servindo como os olhos digitais dos carros autônomos de hoje. E o grande pioneiro clássico dessa história toda é a LeNet 5, criada lá no final dos anos 90 pelo Yann LeCun. Essa arquitetura foi quem cimentou as bases das redes convolucionais, sendo a primeira a unir com sucesso a convolução e o pooling. E não era só teoria de laboratório não, tá? Foi um sucesso absoluto no mundo real, revolucionando a automação dos bancos ao ler cheques com uma precisão que ninguém nunca tinha visto na época. Um marco absoluto. Mas aí, contrastando essa pioneira com a verdadeira revolução da nossa era moderna, a gente chega em 2012 com a famosa AlexNet. Esse foi o ponto de virada, o verdadeiro divisor de águas. Empilhando camadas de forma massiva, introduzindo as ativações ReLU e usando 50% de dropout para regularizar tudo, a AlexNet simplesmente triturou o desafio visual ILS-VRC de 2012. Ela cravou uma taxa de erro de inacreditáveis 17%, enquanto o segundo colocado suava para chegar em 26%. Foi exatamente nesse momento que o Deep Learning explodiu para o mundo inteiro ver. E claro, a evolução não parou por aí. Em 2015, a arquitetura ResNet chegou resolvendo um problema brutal da época. Redes muito profundas começavam a perder o sinal de aprendizado e ficavam piores, não melhores. Como a ResNet resolveu isso? Conquistando a profundidade extrema através das conexões de salto, ou skip connections. Em vez de forçar o sinal a rastejar por todas as contas matemáticas, a rede criou uma espécie de via expressa, mandando a entrada original direto para as camadas mais profundas. Isso estabilizou de vez essas redes gigantescas. E pasme, toda essa engenharia super complexa que ganhou campeonatos mundiais em 2015, hoje pode ser recriada do absoluto zero de um jeito incrivelmente simples. A expressividade do Keras é tão fantástica que você consegue construir a estrutura inteira de uma ResNet 34 em umas 40 linhas de código. É só você criar o seu bloco residual e mandar repetir sequencialmente. É a democratização total do poder da inteligência artificial ali, na ponta dos seus dedos. Mas vamos falar do mundo real. Na prática, existe um atalho simplesmente monumental, o Transfer Learning, ou aprendizado por transferência. Pensa bem, por que você gastaria semanas ou meses treinando uma rede gigantesca do zero se você pode simplesmente baixar o cérebro digital de um modelo de última geração que já foi super otimizado? Com uma única linha de código, você importa uma ResNet 50 já treinada com milhões de imagens, prontinha para ser ajustada para sua tarefa. É, sem dúvida, o recurso mais prático e poderoso da visão computacional hoje. Então, olha que loucura. A gente começou essa jornada com a biologia felina, passou pela matemática pura e desembocou na maestria digital completa das CNNs. Mas essas fundações são só o começo da história. Hoje, essas arquiteturas base fazem muito mais do que só classificar imagens. Elas lidam com tarefas insanas como classificação simultânea e localização, detecção e rastreamento de múltiplos objetos em vídeo e até segmentação semântica, onde a máquina entende pixel por pixel do que é uma rua, um carro ou um pedestre. E a coisa vai além. Quando a gente pega esses olhos incríveis das CNNs e junta com a memória flexível dos neurônios recorrentes, as poderosas RNNs, a gente passa a dominar o processamento de sequências. A gente passa a treinar redes que conseguem não só enxergar, mas prever séries temporais inteiras e lidar maravilhosamente com longas sequências de dados. Com modelos de visão e de tempo já superando a nossa própria capacidade, a grande provocação que fica no ar é, ao unirmos perfeitamente essa visão profunda com a compreensão contínua de espaço e tempo, qual será e de onde virá o próximo grande salto evolutivo na nossa percepção artificial? Bom, fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise e até a próxima.